Hoje estaremos compartilhando com vocês o lançamento do nosso novo laboratório, o Laboratório da Serenidade. O objetivo é contribuir para que as pessoas possam cada vez mais entender o que é a estrutura da serenidade e compreender também que sem liberdade de expressão ninguém chega a conquistar ou estar no estágio de serenidade. É preciso compreendermos, na medida em que caminhamos, se temos ou não essa liberdade de expressão, ou se conseguimos decidir e colocar em prática as nossas ideias. A grande maioria das pessoas ainda é comandada pelos acontecimentos ou a sua vida é determinada pelos outros. Precisamos aprender a escrever a nossa própria história, com base naquilo que consideramos de fato prioritário. Então, o laboratório auxiliará todos a se aproximar de consciências que têm um alto grau de evolução, justamente porque já conquistaram requisitos fundamentais, dos quais estar em estado permanente e contínuo de serenidade e de serenismo. Para atingir tal finalidade, essas consciências iniciaram por praticar a interassistencialidade, assistência para si próprio, aprendendo a gostar de si de uma forma equilibrada, saudável, e a desenvolver afeto pelos demais. Então, um dos primeiros requisitos para a serenidade é praticar a assistencialidade consigo mesmo, ou desenvolver essa afetividade, respeitando a si, compreendendo suas dificuldades e procurando pouco a pouco transformando em qualidades e em traços fortes. Por outro lado também, existem benfeitores da humanidade, existem sábios, existem cientistas, uma série de consciências que são mais conhecidas e que nós precisamos verificar se realmente eles têm o que se chama cosmoética. O que é essa cosmoética? É quando a pessoa já consegue caminhar e pôr em prática com isenção aquilo que ela considera prioritário e principalmente verdadeiro. Existem centrais extrafísicas especializadas somente na verdade, e esta atualmente considera uma das grandes dificuldades do ser humano. Somos desagregadores por não conseguir implantar a verdade, ou seja, falarmos e praticarmos nossa ação, confirmar o que nós falamos. Então, essa é a segunda característica importante para conquistar o serenismo, aprender a ser isento, honesto, autêntico, sincero e verdadeiro. Outra característica fundamental é buscar humanizar-se. Os seres humanos, em geral, não nascem humanizados, precisam aprender a humanizar-se. Característica que hoje em dia também se vê com bastante raridade. Como é que avaliamos se uma pessoa é humana? Quando ela consegue já tratar a todos com equitatividade, independente de pensar o oposto ou sentir o oposto do que ela sente. Nós respeitamos as diferentes opiniões e perfis de consciências que aí existem, com essa intenção de poder compartilhar com pessoas bem diferentes de nós, de forma equitativa. Não importa se é amigo, se não é, conhecido, desconhecido ou parente. Nós precisamos aprender a tratar a todos de forma igual e equitativa, acolhendo a todos. Hoje em dia se ouve falar muito de religiões, de cristandade, daquele que é completamente neutro e apedeuta nesse sentido. Penso que não é isso que dá qualidade à consciência, e sim o grau de lucidez e de autoconsciência que ela tenha dela mesma. Somente nos tornando grandes especialistas em nós mesmos, poderemos saber se quando entramos em um ambiente, a nossa energia qualificou aquele ambiente ou ao contrário, tornou ele cada vez mais entrópico. Esta é a maior poluição do ser humano, que já é o maior predador. Não é eólica, não é fluvial, não é nenhum outro tipo de poluição. É a poluição consciencial, pessoal, pelo que pensamos, sentimos e pelo padrão de energia que nós emitimos. Então, nesse laboratório, vamos auxiliar,
através de textos, de práticas, de técnicas, para que a pessoa se aproxime de consciências que estão lá na frente em termos de evolução e que justamente já exemplificam o que nós estávamos conversando com vocês. Essas consciências se denominam serenões, porque estão em permanente estado de serenidade. Não manifestam nenhum grau de subjugação, de dependência ou de querer ser conhecido, reconhecido ou famoso. Já estão em um estado considerado de anonimato, quando não tem a mínima importância aparecer ou não aparecer, e sim poder reurbanizar mundos, continentes, atender milhares de consciência, qualificando o seu padrão de pensanidade, os pensamentos, os seus sentimentos e as suas energias. Nosso laboratório de serenidade será determinado, está planejado para diferentes níveis. No primeiro nível, a pessoa vai estudar e compreender qual é a diferença que ela tem na sua forma de pensar e sentir de um serenão, ou irá compreender que ações que são incompatíveis para os serenões, que eles há muito tempo já abandonaram e não utilizam mais, mas que eu ainda tenho, ainda manifesto e preciso aprender a modificá-las. Então a pessoa entrará num mergulho, numa imersão profunda de reflexão para descobrir a si próprio. E com isso, à medida que for fazendo as práticas, podendo aproximar-se, fazer contato, fazer rapport com essas consciências. Nós vamos fornecer uma série de técnicas que vai facilitar você se aproximar de um serenão. Nós temos um material já escrito e desenvolvido sobre arquitetura e assistência de universos, onde você vai encontrar detalhes sobre essas consciências. Não só sobre os serenões, como também as consciências que chamamos de despertos, aqueles que estão lúcidos para a multidimensionalidade, mas que ainda podem ter alguma dificuldade na sua qualidade de consciência, possam ainda estar desenvolvendo outros aspectos. Vamos estudar quais as consciências que conhecemos, que vivem entre nós, ou que já estão na dimensão extrafísica, que são ou foram despertos. Vamos estudar as consciências chamadas evoluciólogos, que já estão em nível mais avançado ainda, porque já conseguem orientar a evolução de milhares de consciências. E vocês vão verificar que pouco a pouco essas consciências se afastam, não existem mais em enciclopédias, pelo próprio anonimato paradoxal, porque é uma mega usina de energia que pode passar ao nosso lado se nós não tivermos prática, sem nem sequer percebermos que tivemos a companhia de um serenão. Então nós vamos explicar a vocês os serenões conhecidos, onde eles vivem, o que eles fazem, qual a programação existencial, quando nasceram, quando dessomaram e assim por diante. Então você terá a oportunidade, sem dúvida, de ir entendendo essa estrutura do serenismo, como é que ela se forma no nosso dia a dia, e pouco a pouco aproximando-se cada vez mais e tendo como amparo, como auxiliar, como companheiro de evolução, consciências deste nível, deste gabarito. Fica aqui o convite para vocês participarem desse nosso laboratório e podermos compartilhar em conjunto no sentido da construção de uma sociedade cada vez mais humana, mais fraterna e mais lúcida.